Oi, oi, gente! Ai, ai, meu Deus! Vou falar que estou nervosa para esta live, porque falar de adolescentes eu amo. Bom, começando aqui com o nosso tema, apresentando o nosso tema enquanto o pessoal vai entrando. Vamos falar hoje de adaptação do adolescente no ensino médio. Porque estão todos, né, surtando, né? Não é nem querendo, é surtando. Na forma de expressão, né, gente? Não literalmente, eu acho. Bom, então vamos falar sobre essa adaptação, sobre este novo momento, porque há algum tempo já o ensino médio se adaptou, né? Tem um outro formato. E acho que não só por este novo formato, mas acredito também que porque é o ensino médio, né? Talvez venha essa carga de responsabilidade de últimos anos de colégio. Oi, Amanda. E, e acaba que é uma adaptação, mas também agora com essa questão da carga horária maior, de novos compromissos, isso tá pegando um bom tanto, né? Vou convidar, embora temos poucas pessoas ainda, mas vou convidar. Oi, Dani! Vou convidar para quem é mãe de adolescente para participar, não só pelo chat, pode ser pelo chat também, mas para participar aqui comigo, clicando aí no participar, enfim, para a gente fazer essa troca dessa adaptação que pode estar sendo difícil aí para você na sua casa, como está na grande maioria dos pacientes que eu atendo e até da minha filha. A minha filha é o meu case, né, gente? Então, assim, acaba que muito do que eu trago é muito do que a gente vivencia aqui no dia a dia. Bom, então, falando um pouco dessa apresentação, né, desse novo formato, vamos falar dos adolescentes em si. O que eu estou percebendo, né, de novo, tanto com a minha realidade como mãe, como também no consultório com os meus pacientes, é que os adolescentes estão muito... Principalmente quem mudou, né, agora do nono para o primeiro, mas assim, claro que isso tudo que eu vou falar pode servir para quem está no nono, para quem está no terceirão, enfim. E eu estou percebendo que a ansiedade está a mil, as preocupações estão a mil, essa coisa de, meu Deus do céu, o que vai ser da gente esse ano, tá a todo vapor. Então, isso me fez pensar que é uma oportunidade da gente falar enquanto pais, né? Porque é o nosso papel essa orientação, é o nosso papel ajudá-los a passar por este momento de adaptação, de euforia, de preocupação, né? Com essa mudança de turma. Então, falando um pouco, começando a falar um pouco disso, uma das questões mais importantes, e eu sempre vou frisar isso, e sempre falei muito disso aqui dentro do canal, né, do Instagram, é a questão da importância de nós todos, né, mas também do adolescente, de identificar e regular as suas emoções. Então, o que a gente chama de regulação emocional. Por quê? Porque não aprendemos, e por não termos aprendido, também não ensinamos os nossos filhos na grande maioria, né, gente? Pode ter a exceção, mas não ensinamos os nossos filhos a reconhecer as emoções, né? Então, vamos pensar em nós mesmos. A nossa tendência é, ao invés de olhar para uma alegria, para uma tristeza, para um medo, para uma raiva, a gente, tá bom, eu não sei o que fazer com isso, próxima coisa, e aí vai fazer outra coisa. Eu dou um exemplo assim para os meus pacientes, que é como se você tivesse um amigo e ele estivesse ligando no teu celular. E você não atende, e você deixa o celular onde você está, no escritório, e vai para a cozinha.
Então você ignora esse chamado. Você fala, eu não quero ali, eu não quero falar com essa pessoa, eu não sei o que falar com essa pessoa. E é mais ou menos isso que acontece com as nossas emoções. Então a gente tem emoções, mas a gente, por não saber lidar com elas, a gente as ignora anestesiando. Em outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais disso, e aí a gente retoma essa parte e aprofunda também. Então, os nossos filhos, os adolescentes, eles estão muito nesse momento. Eles estão entrando preocupados na escola, né? Então, qual que é o relato deles? Que já no primeiro dia eles escutaram coisas do tipo: agora vocês estão no ensino médio, agora não é brincadeira, agora é para valer. Se vocês acham que vocês estavam bem, então presta atenção, porque a chance de você reprovar é grande. Vocês vão ter que fazer muito para poder passar de ano, para poder conseguir, né, o que vocês precisam nessa etapa. E isso tudo traz para eles essa carga de, meu Deus do céu, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, essa coisa de que é muito e eu não sei por onde começar. Então nós, nesse papel, precisamos orientá-los de que, calma, vamos uma coisa de cada vez. Isso que você está sentindo, o que você está sentindo? Você está com medo de não dar conta? Você está com medo de não conseguir? Você está preocupado, né? O que está pegando nessa adaptação do ensino médio? E aí a gente, então, orientá-los, né? Claro que a gente precisa também entender esse processo para conseguir ajudar eles, mas a gente precisa fazer esse papel de orientar esse sentimento, né? Do porquê que eles estão tão se expressando tanto, né? Ou se expressando nada, né? Por conta dessa preocupação e medo. Então, o acolhimento dos pais, né, esse acolhimento de entender este processo, de não pilhar eles ainda mais, de quando eles estão em casa, né, eles chegarem nervosos, eles chegarem... Às vezes, eu não sei, né, cada um tem uma forma de reagir, então, assim, uns podem chegar super estressados, xingando tudo e sem sentido, nada aconteceu, mas tá ali xingando, é por conta dessa adaptação aí na escola que tá pegando, que tá difícil, mas ele, por não saber se expressar, acaba se expressando de uma forma não assertiva no nosso ponto de vista. E às vezes, se a gente entra nessa onda, acaba que a gente também continua estressando ele e ele continua nos estressando, e aí isso, né, se retroalimenta e cada vez fica pior. Então, de entender que este é um processo em que eles precisam se conhecer, precisam conhecer este novo mundo que eles estão entrando, o que vai acontecer, quais são as mudanças, de trazer esse acolhimento, né? De que, olha, talvez eu não te entenda, porque na época que eu fiz o ensino médio não era assim, mas sei dessa tua preocupação, né? Entendo você, vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E aproveitando este gancho, a ideia de rever a rotina. Porque geralmente a gente tem o estudo, né, a aula de manhã ou à tarde, e no contraturno dessa aula a gente tem atividades, né? Então a gente coloca os nossos filhos em inglês, atividade física, algum outro curso de instrumento, por exemplo. E isso vai acabar sobrecarregando muito essa rotina toda de ter aula, não sei, uma vez, 2 vezes à tarde, e ainda ter todas essas atividades. Então, de priorizar. Então, sentar com o adolescente e entender assim, o que a gente vai manter para este ano? Eu sei que as aulas já começaram, se eles fazem cursos, os cursos já estão rolando, mas ainda assim, se for o caso, de rever para deixar isso talvez para o ano que vem ou para metade do ano, quando eles já estiverem mais adaptados, porque como a gente falou na semana passada, a questão da nossa mudança de uma nova rotina, ela demora um bom tempo, né? Não é uma coisa de 20 dias. Então a gente vai ter aí uma adaptação de 60, 90 dias, dependendo de cada um, e aí a gente precisa então dar este tempo para o adolescente. Então, sentar com ele e entender assim, tá, como que tá a sua agenda, a sua rotina. Então, segunda de manhã você tem aula,
e segunda à tarde você também tem aula. Outro dia da semana ele tem aula à tarde. Desses dias que sobram, o que a gente vai manter? Ah, a gente vai manter o inglês. Então tá, então a gente vai manter o inglês. E o violão que você faz, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir a aula, deixar para o sábado, vamos deixar para uma tarde durante a semana? Mas uma coisa importante é que o adolescente tenha tempo de descanso. Ele precisa ter tempo de descanso para não sobrecarregar. O que acontece? Geralmente, no início do ano, eles estão com o gás todo, eles se colocam em muitas coisas, dependendo do perfil do adolescente, e isso faz com que ele se sobrecarregue. Então, assim, se ele tem atividade manhã, tarde e noite, praticamente, todos os dias, e aí essas atividades demandam dele também atenção no sábado e no domingo, chega a metade do ano, eles estão exaustos. Exaustos. E quando a gente fala em exaustão mental, a gente também está falando de exaustão mental dos adolescentes. A gente não fala só do adulto. Porque eles também têm essa sobrecarga de pensamentos, de preocupações, de atividades. E a gente precisa dar atenção a isso. Porque aí o progresso deles na escola pode ter queda no segundo semestre, que talvez é muito provavelmente o que acontece aí na sua casa, né? Que no primeiro e no segundo semestre vai bem, no terceiro dá aquela diminuída na nota. Por quê? Porque tá cansado, tá exausto, não vai conseguir estudar o tanto que estudava, não vai conseguir fazer tudo o que precisava. E o pior, o que eu tenho percebido é que no fim do ano eles estão assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu preciso de férias, né? Então, a gente precisa rever esta rotina por conta disso tudo, né? Para que eles consigam administrar tudo isso, para que eles consigam dar conta disso tudo, sem se sobrecarregar, sem deixar de fazer o que é importante para eles, mas também tendo esse tempo de descanso que é muito importante. Então, rever o que tanto o adolescente está fazendo e readaptar isso. Falando de rotina, o adolescente também, a gente está falando aqui de adolescente, né, gente? Mas isso cabe no mundo do adulto, enfim, tá? A criança funciona um pouco diferente nesse sentido. Então a gente não vai falar de criança, tá? Mas nisso que eu tô falando agora cabe também pro adulto. Então, estabelecer assim, estabelecer que eu falo, gente, é num acordo, é conversando com o seu filho, é conversando com este adolescente, não é impondo o que você entende que é o melhor para ele. Por que eu digo isso? Porque o adolescente ele tem um lugar de importância, ele tem esta importância, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem opiniões, né? Que é justamente onde entra os conflitos do adulto com o adolescente. Mas a gente precisa escutá-los e respeitar eles nisso. É claro que a gente pode adaptar para aquilo que a gente entende que é mais funcional para a dinâmica da casa e também para aquilo que você entende que é mais funcional para o próprio adolescente, mas a gente precisa levar ele em consideração. Exemplo, se o adolescente é mais noturno e supondo que ele não tenha aula na parte da tarde, você fazer ele estudar às 2 horas da tarde em que ele levantou cedo, ele já foi para a aula, ele voltou da aula, ele almoçou e ele quer descansar, ele não vai funcionar às 2 horas da tarde para estudar. Então a gente tem que ver qual é o melhor horário para ele estudar. Qual é o horário que ele geralmente está com mais energia e também com maior concentração. E aí estabelecer esse horário da rotina do estudo a partir desse modo também de funcionar dele, ok? Explicando um pouco mais sobre rotina, sobre como a gente estabelece rotina, como a gente consegue fazer com que a rotina aconteça, eu vou pedir para que você assista a última live que tem a ver, que a gente falou sobre como criar uma nova rotina sem desistir dela, tá? Porque senão a gente entra de novo nesse tema e aí a gente se prolonga muito. Mas aquilo que nós falamos na outra live entra também, se enquadra nisso aqui que a gente tá falando, mas aí não na nossa percepção como pai, como adulto, e sim também conversando e adaptando isso com o adolescente, ok?
rotinas de sono. Então, que o adolescente ele tenha essa rotina de sono, justamente para que ele consiga manter todas essas ações, todas essas atividades que ele tem. Se ele acorda às 6 horas da manhã e está dormindo 1 hora da manhã, e ele acorda cansado, ele não está dormindo o suficiente. Então, a gente precisa readequar isso e fazer com que essa rotina tenha o tempo de sono que este adolescente precisa. E para isso, nós precisamos incluir o que a gente chama de limpeza do sono, né? Ou rotina do sono, enfim, que é ter hábitos que mostrem para o nosso corpo que nós estamos nos preparando para dormir. Porque a partir disso, ele vai gerar a melatonina, que é o hormônio do sono, que faz com que a gente durma, que faz com que a gente durma bem. Entre isso, meia hora antes, ele não pode estar com tela. Então, o adolescente ficar dormindo, assistindo alguma coisa, conversando com amigos, não dá. Por quê? Porque ele está sendo estimulado tanto pela luz. Eu sei que isso é bem batido, né? Os adolescentes até nem gostam disso, mas é verdade. Então, essa luz, ela faz com que essa melatonina não seja produzida. Além dessas táticas, né? Então, assim, 2 horas antes, o adolescente, então, ele vai se alimentar, aí ele vai escovar os dentes. Então, sempre numa mesma ordem, né? Se alimentar, escovar os dentes, tomar um chá, colocar o pijama, deitar, enfim. Isso faz com que o cérebro comece a entender que ele está indo dormir e mande essa informação para o corpo. Mas também é importante, tanto para a questão da ansiedade, como para ter uma qualidade de vida física e emocional, é importante que ele faça atividade física. Então, se ele não pratica alguma atividade na escola, como um futebol, um basquete, um vôlei, é importante que ele tenha alguma atividade durante a semana para poder estimular, né, a endorfina, a serotonina, que são hormônios de felicidade, de prazer, para que ele tenha esse bem-estar ao longo do dia. E o sol é muito importante. Por quê? Porque a vitamina D, ela no nosso organismo, ela vai auxiliar a produção da melatonina na parte da noite, né? Aliás, não é nem a vitamina D. A vitamina D, ela ajuda a produzir a serotonina, que vai ajudar a produzir a melatonina à noite. Então, é importante tomar sol. E isso também tem a ver com a nossa saúde mental. É importante o sol na nossa vida para a nossa saúde mental. Certo? Então, falando um pouquinho mais sobre a questão das emoções, porque isso é algo que pega bastante, porque eu imagino que você, assim como eu, que tenha contato com adolescentes, você percebe que eles estão sempre muito... Meu Deus, o mundo vai acabar e eu não sei como agir com isso. Então, a gente precisa estar atento a essas emoções, a acolher essas emoções, de não julgar essas emoções, de fazê-lo entender que ele pode sentir isso que ele está sentindo, mas de conversar e orientar no sentido de qual é a melhor forma de vocês estabelecerem isso, de vocês melhorarem isso dentro da família. Então, por exemplo, quando a minha filha começou a aula na semana passada, na segunda-feira ela já começou com aula o dia todo, né? Então a aula dela começa cedo e terminava, a última aula era às 16h30. Então ela passava o dia inteiro, passa, né, agora toda segunda-feira, o dia todo na escola, o que não era um hábito para ela. Mas ela já chegou nessa coisa de, meu Deus, ensino médio, tudo vai mudar, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. E aí, na hora do almoço, ela mandou áudio, né? Ela falou, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso daqui tá uma loucura. Se vocês forem ter filhos, vocês precisam colocar essas crianças para fazer tudo o que elas querem antes do ensino médio, porque no ensino médio a vida para. Ela não falou isso, mas é mais ou menos isso, né? A vida acaba no ensino médio porque a gente só vai estudar sobre isso, só vai viver isso. E ela tinha uma
pretensão de começar inglês esse ano, né? Fazer um curso fora do colégio de inglês. E ela desesperada, como é que eu vou dar conta de tudo isso, mais inglês, mais não sei o quê, tudo que ela estava já fazendo do ano passado. Então, no começo do ano, a gente já deu uma conversada com ela, assim, olha, eu acho que, né, então vamos rever aqui o que você vai manter e o que você vai deixar de fazer, porque tudo isso que você está fazendo, mas o ensino médio não vai rolar, você não vai dar conta, você vai chegar exausta, enfim, tudo isso que eu falei para vocês. E aí, quando ela chegou na segunda-feira, eu falei assim, calma, filha, vamos rever. Se você vê que agora não é o momento de começar inglês, a gente pensa nisso na metade do ano, porque aí você já teve um meio ano para se adaptar a isso, para entender como isso funciona. E aí, lá na metade do ano, a gente conversa. Se você entender que, não, agora dá para pensar em inglês, eu já fiz a minha rotina, isso já tá ok, a gente fala do inglês. Se não, a gente deixa para o ano que vem. Né? Não é uma coisa que ela precisa fazer. É uma coisa interessante para ela fazer, mas não é uma coisa que ela não pode deixar de fazer agora. Então a gente teve que dar uma freada nisso para ela conseguir se adaptar agora nessa nova rotina, enfim, e depois a gente rever isso. Entender que existe já muita pressão na escola, né? De uma maneira geral, de novo, podem ter as suas exceções, mas tem muita pressão já na escola em relação a esse rendimento. Nós, enquanto pais, por mais que a gente entenda que isso é super importante, que eles estão se preparando para o vestibular, que agora ou eles estudam, trazer isso, esta cobrança, essa pressão para eles também dentro de casa, só vai fazer com que eles fiquem cada vez mais ansiosos, cada vez mais nervosos, cada vez tendo crises de ansiedade e não sabendo lidar com isso. Então, dentro de casa, a gente pode sim ter essa orientação de que, olha, é importante você estudar todos os dias, é importante você sim estudar, mas também de acolher, de dizer, olha, eu tô aqui para te ajudar, se você tiver dificuldade eu posso te ensinar, se você tiver dificuldade a gente pode pensar em alguma aula particular ou conversar com alguém que tenha essa habilidade, né? Por exemplo, aqui quem fala de matemática, química, física não sou eu. Então, né, terceirizo aí para marido, para irmão que tem essa condição, né? Mas de dar esse suporte. Então, nós em casa, pais, precisamos dar o suporte de que, olha, eu não estou te colocando mais pilha, mais pressão, eu preciso acolher ele, eu preciso entender ele, porque senão a coisa vai ficar ruim para ele administrar, né? Ele, o adolescente. Certo? E outra coisa também que nós precisamos resgatar com eles é porque acaba naturalmente, pela fase, eles se comparam muito, né? Então, assim, porque eu sou morena, ela é loira, eu sou magra, ela não é, enfim, né? Ou eu não sou a magra. E tem essa comparação. E essa comparação também tem com as habilidades. Então, às vezes eu tenho um primo, até nem precisa ser só um colega de classe, mas eu tenho uma pessoa próxima a mim que é super estudiosa, que se dá super bem com os estudos, que tira boa nota, que gosta de estudar, que chega em casa e estuda, que fica ali envolvida nos livros. Mas o seu filho não tem essa característica. Ele tem outra condição. Então, de novo, usando minha filha como exemplo. Ela é super comunicativa, ela é super social. Se eu colocar ela para estudar 4, 5 horas numa tarde, não vai rolar. Em compensação, ela precisa desse subsídio que é estar em contato com pessoas, de fazer projetos, de estar envolvida. Então, ela tem essa habilidade que outro adolescente, como por exemplo esse adolescente que adora estudar, que fica no quarto jogando videogame, estudando super tranquilo, não vai ter essa facilidade que é subir num palco e falar para um colégio de 400 pessoas, que é o que ela tem. Então, trabalhar neles esses valores. Quais são os valores que você já tem? Quais são os valores que fazem parte de você, que fazem parte do que você é, de como você funciona. Então, se você é uma pessoa super social,
a gente precisa estimular isso, estimular também o estudo, com certeza, mas não ficar querendo fazer com que este adolescente que é expressivo, que é extrovertido, seja o aluno que vai estudar muito, porque esse não é o perfil dele. Então a gente também trazendo isso, porque eles naturalmente vão se comparar e a gente precisa resgatar esses valores que eles têm, desenvolvendo, claro, aquilo que eles precisam, né? Mas não forçando de uma forma como se houvesse somente um ideal, entendeu? Bom, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, mas quero saber se tem dúvidas, se alguma coisa que eu falei não ficou clara, se alguma coisa que eu falei não deu para entender direito, se eu comi alguma informação. Me falem. Está claro? Me digam como que é por aí, se vocês que estão aqui têm adolescentes em casa. Nessa adaptação do ensino médio, nesse começo de rotina de aula, independente de idade, assim, não sendo criança, porque não é o nosso tópico de hoje, e funciona diferente. Ficou claro, Mari? Super claro. Não comi informações? Ah, gente, falando em não comer informações, uma informação importante. Porque eu sugeri para vocês assistirem a live passada, né? Mas a ansiedade faz com que a gente procrastine muito. Então, às vezes, o adolescente ele vai ter a dificuldade. Bom, ele pode ter dificuldade por N questões, né? Então, vamos lá. Ele pode ter a dificuldade de incluir uma nova rotina como estudar, principalmente se essa não é a habilidade nata dele, né? Se ele não nasceu querendo estudar muito, como alguns. Não sei se todos nascem querendo estudar muito, se aprendem, né? Mas me pergunta qualquer coisa, Thaís. Tem a ver com a adaptação do adolescente no ensino médio. Se você tem aí adolescente, me pergunta, me fala como é que é a sua convivência com o adolescente, como é que eles estão no ensino médio, que a gente vai falando aqui. Mas o adolescente, o adolescente ele tem N atrativos melhores do que estudar, né? Se a gente for pensar até a gente mesmo, assim, você vai parar para estudar, vai parar para ler, se isso não é um hábito seu, se isso não está muito formatado na vida, a gente tem Instagram que a gente se distrai, a gente tem e-mail que a gente vai ver, a gente vai olhar o WhatsApp, às vezes a gente vai assistir alguma coisa, vai ouvir alguma coisa. Então, nós temos muito estímulo, certo? Então, assim, o adolescente, ele também vai ter esses estímulos, né? E esses estímulos também trazem uma dopamina rápida, né? Por conta dessa coisa de, não gostei desse vídeo, passa e vou para uma coisa que me interessa mais. Então, a gente precisa ser gradativo nessa adaptação. Então, por exemplo, se esse adolescente ele não tem nenhum tipo de rotina de estudo, querer colocar ele para estudar 1 hora, impossível, não vai rolar. Até porque o cérebro do adolescente ele não se concentra por 1 hora por conta, não se concentra 1 hora numa coisa só, seja alguém falando, seja numa leitura. Então a gente vai ter que entender, vai ter que ir no processo de pouquinho em pouquinho para entender como que este aluno está funcionando e como que ele funciona. Porque um outro ponto importante é saber se ele é um aluno que entende mais as coisas a partir de leitura, de vídeos, de pegar e fazer a coisa na hora, né, a atividade, para colocar na prática logo. Então, às vezes, a forma que eu funciono não é a forma como o meu filho vai funcionar. E aí a gente precisa fazer esses testes para entender e ajudá-lo, então, nesse caminho, né, nesse processo. Então, falando da questão da adaptação, a ansiedade é uma coisa que atrapalha bastante, porque eles vão querer, eles vão se distrair muito, eles vão querer fazer outras coisas. A ansiedade ele tem um processo
de recompensa que está funcionando numa desordem, então ele vai precisar dessas recompensas para se manter naquela atividade, especialmente uma atividade que provavelmente não é prazerosa para ele. Procrastinar é algo que faz parte da ansiedade. Por quê? Porque eu já aprendi que isso é difícil. Sentar numa cadeira e estudar é algo muito difícil para mim. Então eu fico procrastinando. Por quê? Porque eu sei que vai dar trabalho, talvez eu entenda que eu não vou conseguir. Então, procrastinar também faz parte da adaptação. Vamos entender e acolher isso, ok? As emoções que nós falamos na live passada, que aí eu deixo como sugestão para que vocês acompanhem, né, assistam e coloquem em prática. E a questão dos estímulos, né, gente? Então a gente tem que entender que, assim como nós, eles têm outros estímulos muito melhores do que sentar e estudar, mas vamos entender como que esse aluno funciona. Thaís, respondendo a sua pergunta. Tá, eles mudaram de sala, eles mudaram de turma, o que está acontecendo com esses alunos? Assim, tem muita... os grupinhos se desfizeram, o que está acontecendo, assim, que não está fácil essa aceitação para eles? 12 anos eles estão em que série? Sétimo ano? E por que dessa mudança? Enquanto você me escreve também, por que a escola fez essa mudança? Eles precisaram aumentar a turma e daí com isso eles acabaram dividindo mais as turmas para não ficar só aluno novo, por exemplo, no sétimo C. Você sabe me dizer? Chegou a conversar com a escola do porquê dessa mudança? Será que a Thaís está aí ainda? Vamos ver... Thaís, se você quiser, eu te chamo pra gente conversar, se ficar mais fácil, tá? Me avisa se você quer. Vocês percebem muito essa questão da procrastinação no dia a dia dos adolescentes? Essa coisa da procrastinação na ansiedade, de como o nosso cérebro funciona na ansiedade... É muito isso, assim, né? Então, assim, eu procrastino porque eu entendi que aquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo, eu vou falhar. Então, eu não faço para não ter essa repetição de eu não conseguir dar conta disso. Por isso que eu falo que, por exemplo, na rotina do estudo, não adianta a gente colocar eles para estudar num nível hard, assim, que é 1 a 2 horas, porque não vai rolar. E aí eles vão falhar e o que eles vão entender? Eu não sei estudar, eu não sirvo para isso, não adianta eu fazer isso. E a outra questão é também o como ele estuda, né? Porque eu sou muito audiovisual, eu preciso de vídeos. Eu preciso da coisa escrita enquanto a aula está acontecendo, porque senão eu me perco. Então, eu preciso desse acompanhamento, assim. Já outras pessoas são muito leitura. Pegam um livro, um artigo e vão embora. Para mim, a leitura é uma coisa que eu tive que colocar como hábito mesmo, porque senão eu só iria procrastinar, porque eu entendi que eu não servia para isso. E aí eu não fazia, né? Agora eu aprendi a fazer. Thaís, não sei se você me ouviu, mas qualquer coisa você me acena aí pra gente conversar, tá? Dúvidas de quem está aqui, de quem está participando? Tá, a Mari perguntou, e quando parece que é procrastinação, mas você não vê que, mas você vê que ele não quer nem tentar. Tá, então a gente tem que entender como que ele está entendendo esse estudo, por exemplo. Então, assim, de entender, olha, filho, porque qual que é a tua dificuldade, né? O que você... até de trazer essa empatia, assim, olha, eu sei que dormir, assistir alguma coisa é muito melhor, é muito mais legal. Mas vamos tentar 15 minutos? Vamos colocar como rotina 15 minutos por dia?
Eu sei, a minha mãe já iria falar, meu Deus, 15 minutos não é nada. Eu sei que talvez você pense assim também. Nossa, 15 minutos, então não é melhor nem fazer. Mas não é assim. Porque se ele começa com 15 minutos e ele vê que ele dá conta, daqui uma semana que isso se estabelece, 2 semanas, você estica para 20 minutos. Depois você aumenta isso progressivamente, até que isso fique confortável, né, num tempo ok para o adolescente e também de forma confortável. Lembrando que ele não vai ter atenção contínua, assim como nós adultos não temos, para estudar 1 hora com uma concentração plena, tá? Então, a gente tem que entender o que é que o adolescente aprendeu sobre ele neste processo que ele está achando que ele não vai conseguir, que ele não serve para isso, tá? Então, a procrastinação, ela tem muito a ver com essa ideia de que eu sei que eu vou falhar, então eu não vou fazer. Para o nosso cérebro, é muito mais fácil desistir do que falhar, tá? É como se fosse uma dor menor, uma condição menos dolorosa, menos sofrida, o desistir em comparação com o fracassar. É muito mais fácil desistir. O fracasso ele tem um peso muito grande para o nosso cérebro e por isso que ele evita isso, tá? Respondi, Mari? Ficou claro? Vou esperar a Mari aqui, mas eu já quero ir encerrando, gente, porque senão a live fica muito grande. A Thaís não me respondeu, então eu vou... Qualquer coisa depois a Thaís me chama e eu converso com a Thaís no privado. E se ele não fizer nem... Não! Ai, a Mari é ótima. E se ele não fizer nem os 15 minutos, eu aplico um castigo? De jeito nenhum, gente. Castigo vai reforçar para ele que estudar é ruim. Então, assim, tem que... A gente está considerando que 15 minutos é um tempo ok para esse adolescente, né? Se ele quer fazer 10 minutos, então fazer 10 minutos, fazer uma pausa, fazer mais 10 minutos de estudo. 10 minutos, talvez ele não vai conseguir se concentrar, né? Então, explicar para ele também, olha, filho, você vai sentar até você conseguir se concentrar, já deu uns 10 minutos. E aí você para, você vai fazer um intervalo e daí você volta para fazer mais 10 minutos, acaba que isso é muito mais desgastante do que proveitoso. Então, insistir assim, vamos tentar os 15 minutos? Vamos tentar os 20 minutos? O ideal é começar com a atividade que é mais difícil, porque a mente está descansada e aí ele consegue ser mais assertivo naquela atividade que ele tem dificuldade. Então, por exemplo, se ele não é tão bom em matemática, faz esses 15, 20 minutos na matemática para que ele entenda também que ele dá conta, que ele consegue, né? Mesmo ali com alguma dificuldade, precisando de ajuda, mas que ele consegue dar conta daquele conteúdo. Porque se ele, supondo aqui, né, ele fizer as atividades mais fáceis e ele deixar para o final a matemática, a mente dele já está mais cansada. Então a chance dele errar é grande, dele desistir, dele entender que aquilo não é para ele, é grande. Mas castigo não, gente. Castigo não funciona, né? Essa coisa de que, então já que você não vai assistir, você vai ficar sem videogame por 1 semana, não funciona. O que a gente vai precisar é muito entender o funcionamento dele e incentivar, instigar ele a se manter nesse processo para que ele também consiga entender que ele consegue, né? Então, assim, até talvez colocar como meta assim, então você vai tentar esses 15, 20 minutos. E aí sim a gente vai fazer uma pausa, né, de 5 minutos, por exemplo, vamos fazer alguma coisa que você goste, mesmo que aqui dentro de casa, ir na sacada, olhar um pouco ali para fora, e aí a gente volta e faz mais 10 minutos, não sei, né? A longo prazo não funciona tão bem assim. Por quê? Porque principalmente a mente do ansioso, se ele está lá a longo prazo, no final do ano, no final do semestre eu vou ter uma recompensa, nem que seja em nota, ele vai desistir no meio do caminho, porque o ansioso ele precisa muito das coisas agora, ele precisa dessa resposta agora, e também por conta desse processo ali do funcionamento do cérebro ansioso de estar precisando
dessa recompensa. Então, claro que você não vai dar algo material toda vez que ele, né, fizer algo, porque é impossível, inviável. Mas você vai acolher, você vai elogiar. Então, por isso que a gente fala que elogio é muito bom. Porque aí, se ele consegue, você elogia. Olha, você conseguiu, olha que legal, olha, você está avançando, você está percebendo que você está conseguindo? Que no começo você tinha mais dificuldade, que esses 20 minutos eram um pouco mais caótico, e agora você está fazendo, você está conseguindo. Então, a gente precisa trazer esses retornos, né, daquilo que eles estão dando conta, fazer esses elogios, dizer o quanto a gente está orgulhoso por eles tentarem, porque outra coisa que nós, de maneira geral, aprendemos é que tentar não vale de nada, tentar não traz resultado, então não adianta, só tentar não adianta, mas para o nosso cérebro não é isso, para o nosso cérebro o tentar é como se fosse conseguir, então a gente tem que valorizar essas tentativas, tá? Me diz aí, Mari, se ficou claro isso também. Thaís, então com relação voltando lá à pergunta da Thaís, né, dos alunos de 12 anos que estão com a adaptação na sala de aula. A escola diz que é importante fazer novos amigos, mas não é essa a vontade das crianças. Mudaram apenas uns 5 alunos, a turma era a mesma desde pequenininhos. Então eles já tinham vínculo, e aí isso foi desfeito, Thaís. O ideal, assim, a ideia da escola, ela não está de todo um errado, né? Mas talvez, então, ela adaptar, assim, quais atividades eu posso ter na escola que promova essas amizades, né? E não de fazer essa separação e vendo que eles não estão gostando de insistir nisso, né? Então, assim, tentar voltar para o formato anterior e estimular, talvez, intercâmbios, né, eventuais na turma ou atividades fora da sala de aula, no próprio intervalo, no próprio recreio, porque realmente o estímulo ao convívio social, gente, é muito importante na adolescência. Existe uma pesquisa que traz assim que o adolescente, e aí a gente está falando do adolescente a partir dos 15, 16 anos, ele está com o cérebro dele formado com a condição de aprendizado. Então, assim, ele não sabe tudo, obviamente, mas ele tem a condição estrutural do cérebro de aprender história, matemática, né, coisas técnicas, teóricas. Mas a habilidade social dele está em ascensão nesse período dos 15, 16 anos até os 20 e tantos anos. Então, neste momento, a gente precisa estimular o adolescente a ter esse convívio social. Então, por exemplo, no caso da minha filha, que é super sociável, isso é uma coisa que se dá naturalmente. Mas para aquele adolescente que é mais introspectivo, mais reservado, fazer isso de uma forma que respeite os limites dele, porque lembrando, ele não é igual à minha filha, né, que como diz uma paciente minha que fala com poste, porque fala com todo mundo, tem essa facilidade, mas a gente vai precisar desenvolver isso, porque é este desenvolvimento que acontece nessa fase que dá a condição dele na fase adulta de ter, né, de se promover, de ter essa habilidade de lidar com as diferenças, né, de opiniões, de forma de ser, de forma de funcionar, né? Então, é através dessas conexões, dessas relações nessa fase. Então, Thaís, a escola não está errada, só que se isso está trazendo sofrimento, eu entendo como válido vocês conversarem com ela para manter da forma que estava, porque eles não estão aceitando, eles já tinham um certo vínculo, né? Eles já funcionavam bem de uma forma, entraram na escola com essa expectativa e agora eles estão precisando de uma forma forçada a refazer isso. Então isso vai trazer para eles essa instabilidade, essa insegurança, né? O que não vai ser bom para a produtividade de absorção de conhecimento. Então, eu entendo que a escola, entendendo essa proposta, entendendo essa importância dela promover outras coisas dentro da escola que estimule esse tipo de contato.
e que não seja de uma forma que traga disputa, né? Porque a gente não precisa estimular isso, né? Como eu disse, automaticamente, por conta da fase, eles por exemplo, já fazem muita comparação, então a gente não precisa fazer, instigar eles a se compararem mais. E porque é uma geração que não concorda tanto com isso, né? Que não tá mais tão disposta a esse tipo de atividade. Respondi você, Thaís? Consegui te ajudar? Mari, eu respondi também com relação à procrastinação, ao castigo? Ficou claro? Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Que bom, Thaís, que bom. Eu que agradeço. Obrigada por ter participado. Certo, Maricota também disse que está claro a intimidade. Gente, então acho que é isso. Eu espero ter conseguido ajudá-los a entender esta adaptação. Então, via de regra, sim, precisamos ter algumas rotinas, precisamos colocar alguns hábitos, né, nessa fase da adolescência, mas sempre respeitando e entendendo como eles funcionam, a opinião deles, levando sempre isso em consideração, negociando aquilo que a casa entende, né, os pais entendem que é o melhor para a dinâmica, ou até para este estudante, esse aluno, mas sem deixar de levar em consideração o que eles têm, acolhendo este momento de muita ansiedade, de muita preocupação em relação a esse ensino médio que está começando, com relação até ao próprio vestibular. E é isso, tá, gente? Acolham, elogiem, se proponham a ajudar, é isso que eles precisam dentro de casa, porque a pressão, a cobrança já acontece na escola. A gente não precisa pilhar ainda mais eles, tá? E aí, por isso que a gente tem tanta ansiedade nas crianças, nos adolescentes, né? Nas crianças também, mas tanta ansiedade nos adolescentes. E a regulação emocional, a gente pode falar disso na semana que vem, mas ela é super importante para a gente conseguir fazer com que a criança não tenha... Meu Deus, eu tô com criança na cabeça. Que o adolescente não tenha esses sintomas tão fortes, né? De ansiedade, de anorexia, de bulimia, de automutilação. Então, há necessidade da gente olhar para as emoções, aprender a reconhecer, aprender a regular elas, certo? Depois eu deixo uma enquete, vocês participem para ver se vocês querem esse tema ou outro. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E até semana que vem. Um beijo.